fura. Haddad disse que a palavra final vai ser do presidente Lula. O ministro que tem submetido o plano para análise de interlocutores, pessoas-chave nesse processo, e após consultar o governador Rafael Fonteles, disse que está seguro para levar o documento a Lula. Confira. Vamos apresentar assim que o presidente abrir a agenda semana que vem para ele, porque é ele que vai dar a palavra final. Mas nós já temos na área econômica um entendimento sobre isso. Agora mesmo discuti um pouco aspectos mais gerais do arcabouço com o matemático Rafael Fonteles, que é aluno e professor do INPA, né, lá no Rio de Janeiro, e nós estamos muito seguros de que nós temos condições de apresentar para o presidente Lula e ele, evidentemente, dá um encaminhamento que ele considerar desejável, né, para o país. Tá aí. Fala-se arcabouço fiscal, Franz. Na verdade, é a garantia de que o Estado só vai conseguir, só vai poder gastar aquilo que tem para gastar, sem aumentar o seu déficit, e isso gera muita expectativa de como será apresentado pelo governo, já que o teto de gastos furou, não funcionou, foi ultrapassado várias vezes nos últimos anos, e é importante ter esse planejamento. Inclusive, o ministro Fernando Haddad, como comentado aí, apresentou e está observando a análise de várias pessoas chaves para apresentá-la ao presidente Lula. Vai ser um tema muito forte no país na próxima semana. Justamente, inclusive, para evitar o risco de insolvência nas contas públicas. O que é isso? É quando as despesas são maiores do que as receitas. E a gente já tem visto esse déficit público que só aumenta ano após ano. O teto de gastos não foi realmente bem sucedido. Alguns analistas sinalizavam que ele era necessário, mas o que se viu durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora também no primeiro ano da gestão Lula foi a necessidade de uma recomposição de valores para que o Estado, para que programas sociais importantes pudessem funcionar, como é o caso do Bolsa Família. Então, há uma grande curiosidade de como vai ser esse arcabouço fiscal para garantir esse equilíbrio nas finanças do país, porque é necessário, sim, pensar em investimento, em recursos para ações sociais, para programas, para recompor ações importantes como Minha Casa Minha Vida, como a ampliação do Bolsa Família, mas também tem que se focar no equilíbrio atuarial, no equilíbrio fiscal, para que o Estado brasileiro não vá para a bancarrota, porque a situação já é, de fato, gravíssima. Kátia? Eu vi hoje, acho que foi na rádio CBN, que essa apresentação do ministro Haddad, ela como sempre, né, está gerando aí a apreensão no senhor mercado, e em alguns casos estão aí acusando de que Haddad apresentará uma âncora comunista, o que já tem sido visto como loucura, né? Até porque a postura de Fernando Haddad, ela exatamente está sendo ali muito mais, tem sido atacado pelo PT politicamente por causa disso, um pouco mais moderada, até mais próximo do que de Simone Tebet, por exemplo, do que perto do que o PT defende. A gente viu isso na reoneração dos combustíveis. Isso. Né? Então, assim, essa reunião, esse entendimento do que o que na verdade é a substituição do teto de gasto, porque já se viu aí que ele na verdade começou a ser furado, começou a não funcionar ainda no governo Temer. Né? Hoje tem os estudos aí, os economistas já mostram que já ali a coisa já começou a degringolar. É para substituir, né? E ter aí uma perspectiva de investimentos sem amedrontar, né? Sem abalar aí essa ideia de mercado. É um desafio muito grande que o ministro vai ter pela frente, inclusive agora pelo momento político que vive ali o Senado, que vive a Câmara e que tenta contornar o presidente da Câmara, Arthur Lira. Isso ninguém pode negar, que eu vou entrar no tópico quando eu falar, mas eu sou do clube do Amadeu. Eu acredito que as coisas vão... reforma tributária, essa questão da âncora fiscal, porque agora há um consenso, parece que se caminha para um consenso de que precisa fazer alguma coisa.
não vai ser a ideal, não vai ser nem próximo daquilo que se precisa, Vai mas ser sim, eu acho que possível. vai sair da estaca zero. Vai sair da estaca zero. João, Na verdade, o que tem aí não chega nem perto de ser uma reforma tributária. O governo ainda tem coragem de levar, entre as propostas, a proposta que o Guedes deixou, que prevê que o sistema financeiro vai pagar 5% de impostos IVA e o setor produtivo vai pagar 12%. Está lá ainda junto. É a proposta do Senado, da Câmara e a proposta do sistema financeiro. Ou melhor, do sistema que toma conta do país. Porque agora não se pode fazer mais nenhuma nomeação de um diretor de um banco, do governo, do banco estatal, sem que o senhor mercado bata palma. O mercado tem que bater palma e aprovar. Se o mercado não bater palma, não vale. Então vamos ser bem sinceros, minha gente. O governo até agora não tem uma política fiscal definida. E você falar em teto fiscal, num país que estava numa recessão, teto fiscal se faz quando você tem um superávit para segurar. Ou quando você está na bancarrota, já que não tem mais jeito. E a gente está no meio tempo. Então vamos colocar uma verdade. foi exatamente isso que o ministro disse. João. Disse, mas não apresentou a proposta. Próxima semana E a proposta vai ser apresentada. E a proposta que o Alckmin começou a esboçar quando ele foi fazer aquela pré-apresentação, o Lula desmanchou, graças a Deus. Porque o Lula disse logo, não dá mais para concentrar do jeito que está. Porque a proposta do Alckmin era a proposta de São Paulo. Amadeu, o que tem que ter nesse tal desse arcabouço fiscal? De que modo ele mexe com a vida das pessoas que veem esse nome, estranham, mas tem relação direta com a vida, com o dia a dia do país? Fala muito no teto de gastos como uma âncora fiscal, que só existe no Brasil. Primeiro de tudo. Isso que quem fez foi o Meirelles, no governo do Temer. Só existe no Brasil. Não há qualquer país no mundo onde você tenha uma previsão em Constituição de que o governo vai passar anos sem ter gasto com saúde. Com a educação não existe. Não existe. Até porque isso viola o princípio da soberania. Ora, se a população cresce vegetativamente 1, 2%, está isso hoje, né? 1, 2%. E os gastos, quer dizer que esse povo novo que está chegando não vai ter dinheiro para eles. Não, Amadeu, e tem um detalhe. É um sistema que ele garante a especulação está garantida. Quem tem dinheiro no mercado está garantido com a especulação. E não garante o crescimento da educação, da saúde, da segurança. É uma aberração. É uma aberração, mas está lá. Está lá. Agora, o que eu sou mais, assim, eu acho razoável o que fez o Fernando Henrique. Você ter parâmetros de responsabilidade fiscal, que é a lei. Lei de responsabilidade fiscal. Então, gasta-se o que se dispõe. Sim. Né? A prefeitura, o governo, a União, a secretaria, ela vai gastar. Está aqui, eu estou ordenando essa despesa, certo? E cadê? De onde é que vem o dinheiro? Onde é que está a receita? Está onde? Limite aqui. De gasto pessoal. É isso, por uma lei de responsabilidade fiscal e punindo as transgressões. Aí eu acredito. Agora, você fazer essa generalidade, como eles fizeram, é um verdadeiro estupro à nação brasileira e principalmente o estupro àqueles que mais precisam do Estado. Porque justamente quem mais sofreu nesse período da vigência, e olha que vigiu 2 anos, só no tempo do Temer. Sim. Porque quando saiu a pandemia, já quebramos ele. Já foi quebrado. Já foi arrebentado, o Bolsonaro arrebentou 4 vezes o teto. Com justiça, no caso da pandemia. O Ives Gana Martins, que você conhece, Amadeu, fez uma declaração num desses seminários aí bancados pelos bancos, mas disse uma verdade. Ele disse o seguinte: se não se mudar a lei de responsabilidade fiscal, nenhum parlamentar que está aí poderá ser eleito. Por que ele disse isso? Por que ele disse isso? Porque
a quase totalidade dos parlamentares, mesmo entre aspas de oposição, utilizaram o orçamento secreto. E aquilo ali é um crime que, pela lei de responsabilidade fiscal, o cara não pode ser mais candidato. Não existiria. Aí você fala, justificável por conta da pandemia. Esse ponto sim. Esse foi. Mas os outros, o Bolsonaro, para se eleger, ele usou 60 bilhões para se eleger. Gasolina, táxi, vários. Caminhoneiro. Vários. E o mercado achava tolerável, sei lá, o Guedes não foi criticado. Mas agora há toda essa crítica. Tal, vamos mexer. Eu fico com a frase dita pelo presidente Lula hoje, que até a gente mostrou no jogo. Nós não podemos ficar chorando o dinheiro que a gente não tem. A gente precisa rapidamente gastar bem o que está em caixa. É isso. Não é você... Mão Santa também dizia isso, o João vai lembrar. O Estado não é banco. Lembra? Quando falava, o Piauí Mão Santa, o Piauí está gastando isso, está gastando... mas eu sou governador do Estado e não é um banco. O Estado não é um banco. O Estado existe para fazer hospital, prover educação, dar segurança, fazer estrada, é para isso. Então, o governo tem que, claro, fazendo uso responsável fiscalmente, mas utilizar e não você fazer como se tentou fazer, de forma anômala, esse teto de gastos que, repito, só prejudicou as políticas públicas e as políticas sociais no Brasil. Amadeu, o Estado não é banco, ele é o segurador do banco, segurador das financeiras e o segurador de todo mundo que tem dinheiro e quebra. E todo mundo quebra e vai para cima dele. Tá lá, agora tá aí. Quem vai pagar o papo da Americana, da Ambev? A gente governo, vai pagar. o governo. Quem pagou o papo quando o Grupo Silvio Santos quebrou? A mãe viúva. Quebrou a coisa. A viúva pagou. A mãe viúva. Delfim, lembra? E pagou, sabe como? Com garantia real. Não pagou tomando patrimônio, não. Quando é do pobre, vai lá e faz o arresto. Agora, quando é do rico, dá uma garantia real. É verdade, João. Olha, já a gente avança, vamos falar de política local, mas antes eu tenho um recado para você. O final de semana está chegando, você quer reunir a família e os amigos, então é Restaurante Sítio Mier.